Fala galerinha do canal, tá começando aqui um novo podcast para vocês. Nós já gravamos com outras pessoas, estamos aqui gravando hoje com ele. O William, o mais conhecido Pastor William, né? E nós estamos aqui para falar com ele porque é o seguinte, né? Esse aqui é o pastor da etimologia da palavra. Ele sabe, ele gosta muito disso. E vai falar pra gente quem é você, porque a galera não conhece, né? A gente da Visão da Fé, a maioria da galera que assiste o nosso canal é da Visão da Fé e sabe muito sobre você, mas aqui a gente quer conhecer o pastor e o William, quem ele é no dia a dia. Então fala da sua família, que a galera não conhece, quantos filhos você tem, quem é sua esposa, fala aí. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade aqui do nosso irmão Diogo, com o canal aí, né, um nome até bem bacana que eu descobri agora, né, o significado, né, dessa palavra. Então, gostaria de agradecer a todos que estão também nos ouvindo aí. Então, Diogo, eu sou um cara assim, muito simples, né, eu sempre, apesar de eu ter várias pessoas que olham para mim e veem assim que como se eu tivesse nascido no berço de ouro, né? Porque meu pai, graças a Deus, meu pai tem uma condição financeira boa, né? Meu pai não é rico, como eu costumo dizer, meu pai é um homem trabalhador que conquistou muitas coisas e acaba que eu acabo usufruindo disso tudo, né? Porque na verdade eu sempre vivi nesse meio assim, eu nunca fui um cara de coisa chique, de ter essas coisas de diferenciado. Pra mim, você tem ideia, eu nunca tive nem um carro novo, nem um carro 0 km, nunca tive um carro 0 km. E o meu pai também nunca tirou um carro 0 km. Então assim, é um cara que batalhador. Sim. Então assim, eu vivo uma vida muito simples com a minha família. Eu sou um cara que tudo pra mim que eu tento exemplificar, eu gosto, entendeu? Eu dou preferência nisso, eu não gosto de complicar. Então eu sou um cara que eu sou muito transparente por isso. Então eu costumo cortar muito o caminho, né? Em vez de ficar, vamos fazer difícil, não, eu gosto de fazer um negócio mais fácil, mais reto. E eu vivo a minha vida num estilo desse, entendeu? Por isso que eu gosto de roça, eu sou um cara que gosta de roça, sou um cara que, apesar de eu não ter morado na roça, mas eu sempre vivi nesse meio, né, dos familiares da roça, interior lá de Martins, né, do meu pai, interior lá de Santa Teresa. Então fui criado nesse meio, né, eu tenho ainda, né, um tio que praticamente assim, eu fui criado bastante na casa dele, todas as férias eu ia para a casa dele, lá da roça, no interior, né, no interior. Então assim, eu fui criado nesse meio humilde, né? Esse meio tranquilo, simplista de viver, né? Sim. Então eu trago isso para minha vida, trago isso para minha família, trago isso para meus filhos, tento, né? A todo momento eu tento passar isso para eles de uma certa forma, né? A simplicidade da vida, porque a vida é simples, a gente às vezes que tenta complicar, né? O ser humano que tenta complicar às vezes. Com certeza. Sempre tem alguma coisinha que a gente tenta complicar. Tenta complicar, tenta inventar moda. Nome, né? Tentar inventar moda, né? Se Deus quisesse inventar moda mesmo, tinha criado nome de roupa, né? Exatamente. O mais simples possível, já pegou gente, ele, já botou ele. Já lançou a dele aqui, que tem essa, eu vinha no carro lembrando disso também. Toda a pregação dele, ele tem essas chaves. Ele joga uma ali, né? Eu tenho certeza que vai fazer várias aqui nesse bate-papo aqui. Mas então você tem os dois filhos, né? A Pérola, a Espoleto 320 volts. Ali puxou muito a mim, eu era assim quando era criança. E do outro lado tem o Pietro, é a água e o vinho. Zero volts. É a água e o óleo. Não tem nada a ver um com o outro, mas são bênçãos. O bacana de você e ver os seus filhos, eu vi o Pietro já estava nascido, né? A Pérola veio depois, tem a história do berço lá, mas não vamos entrar nesse detalhe não. Vamos entrar nesse detalhe não. Mas o que eu lembro
da Bela, do Pietro, assim, é que antes de nascer, né, antes da Bela nascer, o Pietro já amava Verdade, a verdade. Bela de uma forma incomparável. Eu nunca tinha visto um irmão amar uma. E até hoje isso também eu trago muito também dessa origem, né, que eu te falei, que é a origem simples do interior, que no interior as crianças eles eram criados assim, um criava o outro, porque o pai ele precisava de sair para trabalhar, tinha muitos filhos, né? E acabava que o mais novo era cuidado pelo mais velho e assim sucessivamente. Então assim, quando a minha esposa Elaine, ela engravidou, eu introduzi isso na mente do meu filho desde quando ela estava grávida. Eu sempre falava com ele, depois que a gente ficou sabendo que ia ser uma menina, né? Então eu comecei a passar isso para ele, sempre passei, meu filho, ó, essa aqui vai ser uma princesinha, nós vamos cuidar dela. Você vai ajudar o papai a cuidar dela e a vez que o papai não estiver perto, você vai defender ela, porque você é o homem, você que defende. Então isso é uma... Às vezes a pessoa pode achar que é um machismo, né, e tal, não, mas eu acho que isso aí é uma questão assim, de honrar, né? Sim. Honrar a família, né? Igual você tem uma irmã, né? É. E eu percebo que você faz isso, você cuida dela, você tenta de todas as maneiras cuidar dela. Isso vem também da sua origem, que é do interior, né? É o ensino, né? Então assim, Pietro, graças a Deus, ele sempre ajudou, ele ajudava a fazer mamadeira, ele pequenininho ajudava a fazer mamadeira da Bela. Quando ia dar banho nela, ele estava ali na beira, queria ajudar, queria pegar um sabonete, um shampoo. Isso tudo a gente vai vendo que o amor só vai aumentando, né? A gente vai cuidando, a gente vai percebendo o zelo, e isso tudo tem refletido muito, assim, a minha casa, graças a Deus, eu sou um homem muito abençoado. Eu sempre digo isso, eu sou um homem muito abençoado, né? E essas bênçãos, elas não acontecem por um acaso, né? Todas as bênçãos que a gente recebe tem princípios, né? Ela quer participar, a Cacau quer participar, né, do podcast, tá aqui, pulou no meu colo, mas como diz a minha irmã, criança e animal é impressionante, cara. Onde eu chego, onde eu vou, a criança ou criação assim sempre vem em cima de mim, certo? Mas essa se der confiança para ela vai bagunçar. Essa se der confiança para ela bagunça. Mas enfim, o que eu queria falar assim, com você assim, para entender melhor, vendo essa história toquei nesse ponto de criação e tudo, porque quando a gente fala, vê a Bíblia falando sobre ensina seu filho o caminho que ele deve andar, desde o momento em que eu entrei na visão da fé e tal, e vejo vocês como pais cuidando dos seus filhos, é muito diferente. Vocês demonstram muito o amor que vocês têm pelos seus filhos, que os seus filhos têm por vocês, o amor que vocês agora estão fazendo há 20 anos, né? 20 anos que a gente está juntos, né? 20 anos de casado. Ela tá ali, já tá ali, depois ela aparece ali. Acabou de chegar esse dia, tadinha. Trabalhou hoje pra caramba. Depois ela aparece aqui. Mas assim, como que você via isso nesse começo do Evangelho, ali, quando você estava iniciando? Eu sei que você veio de outra igreja, mas vamos colocar um Marco Zero, visão da fé, que eu acho que né? O que acontece? Assim, eu quando criança, né? A minha mãe, eu era novinho, a minha mãe ela tinha uma religião, não era uma religião cristã, não vale citar aqui, não vale a pena, né, citar, mas ela me levava, né, junto quando eu era criança, e eu lembro que mesmo não sendo assim uma religião cristã, ela foi uma época muito boa, né, uma época de princípios muito bons. Meu pai, apesar de não estar acompanhando, mas a minha mãe, ela sempre ia, né? Eu ia junto com ela e eu vi que existia uma alegria, né? Nesse serviço. E quando aí ela saiu, né? Desse meio, dessa religião, e eu fiquei naquela situação, porque você fica meio perdido, né? Você vivendo ali, uma infância ali. E eu fiquei meio perdido e tal, e eu lembro que a minha tia, ela era da cristã Maranata,
e ela sempre muito assídua aos cultos, né, os filhos envolvidos, e eu via naquilo uma coisa boa, eu sempre admirava aquela família, entendeu? E de uma certa forma aquilo refletiu muito naquilo que eu sou hoje, entende? Tanto que um dia que eu fui ordenada pastor, ela fez questão de estar lá junto com os filhos dela, e foi a primeira pessoa que eu cheguei para ela e agradeci a presença e falei bem assim: tia, muito obrigado pela sua presença e muito obrigado porque se eu estou aqui hoje foi porque um dia a senhora orou por mim, foi porque um dia a senhora foi espelho para mim, a família da senhora foi espelho para mim, e isso é muito importante. Igual você falou aí, às vezes a gente acha que a gente não é observado, né? E é uma questão que você falou e que muitas vezes a gente fazendo, a gente não entende o efeito que isso faz, né? É aquela história do nosso testemunho valer muito mais do que 1000 palavras, né? Com certeza. Então, isso tudo refletiu muito na minha maneira de pensar, de levar a minha vida, né? Como uma família. E quando a gente começou a namorar, eu e Elaine, minha esposa, ela era muito farreira, ela gostava de ir pra forró, ela gostava porque já era o que ela vivia, né? Ela vivia isso lá na família dela, entendeu? O pai dela era carnavalesco, né? Gostava de carnaval, todo ano pedia um carnaval, né? Tradicional ali de Santa Leopoldina ali. Então ela viveu isso na infância dela e eu já vivi uma diferente. E quando a gente começou a namorar, uma das coisas assim, melhores que aconteceu na nossa vida foi que com pouco tempo de namoro a gente começou a ir para a igreja. Sim. E isso refletiu porque eu já sabia o caminho que eu devia andar, né? Sim. A minha mãe ensinou, aí depois a minha tia reforçou. Sim. Né? E veio para mim o testemunho de vida dela e aquilo me trouxe, né, um incentivo. E aí quando a gente começou a namorar, aí eu não gostava de ir para forró, para essas coisas. De vez em quando eu ia para fazer a vontade dela, mas ela percebia que eu ficava um peixinho fora d'água, porque eu fui um jovem muito tranquilo, não tinha muito isso, eu nunca curti mesmo. E aí a gente começou a ir para a igreja. E dali que a gente começou a ir para a igreja, a gente foi vendo que as coisas na nossa vida foram acontecendo naturalmente. Não foi nada forçado, né? Não foi nada de tipo igual combinado entre o marido. Eu não cheguei para ela e falei assim, vamos começar a ser crente? Não, a gente começou a ir na igreja. Aí fomos uma vez, aí ficamos um tempo, depois fomos outra, aí ficamos um tempo, aí começamos a ir mais frequentemente. E aquilo ali, a nossa família começou a ser forjada ali, a nossa família começou a ser estruturada, né? E isso é contínuo, né? E eu percebo que cada dia mais Deus vai honrando, Deus vai nos abençoando, as portas vão se abrindo, né? Então são coisas assim que acontecem naturalmente na nossa vida, né? É uma carreira, né? É como o Paulo fala, né? É uma carreira, né? Sim. Então, a vida cristã é uma carreira que ela só vai acabar na eternidade. Quando você olha assim, as coisas que foram acontecendo na sua vida, no decorrer e tal, e aprendendo, cada dia com a palavra ali, sendo moldada a família, a que ponto assim, você percebeu que estava tão alinhado que dava para ter um filho? Rapaz, a questão. Eu sei que vocês são apaixonados por filho. A questão do filho foi assim. Eu creio que o filho ele veio na hora que tinha que vir mesmo, que Deus permitiu que viesse. Porque eu e Elaine, a gente, apesar de tudo isso aí que eu comentei agora, de questão de vontade de seguir o caminho e tudo mais, nessa parte, né, de relacionamento entre um homem e uma mulher, infelizmente nós somos muito mal instruídos. E eu e Elaine, tanto eu quanto ela, nós não fomos bem instruídos. E o nosso relacionamento, quando ele começou da maneira que eu vejo muitos jovens hoje começando. E tem gente que pode até achar que é sorte, mas eu não acho que é sorte, eu acho que é porque aconteceu no tempo certo. Porque se fosse para ter acontecido antes, tinha acontecido. Sim. Porque a gente nos prevenia, entendeu? A gente tinha aquela
sensação de que não ia acontecer e hoje eu fico pensando, gente... Mas isso foi em que ano também, né? Não, a gente... Tempo, né? Pô, a gente começou a namorar... 20 anos atrás. Hoje eu tenho 37, né? É 20 anos de casado ou de conhecido? Não, de conhecido, porque eu De conheci namoro. ela... De namoro. Nem tanto de namoro não, mas de conhecido, porque eu conheci ela um pouco antes do aniversário da minha mãe faz aniversário dia 15 de março, né? E o dia que a gente oficializou mesmo que a gente ia se arrumar para namorar, né? Porque é uma história que eu já até contei um pouquinho lá na igreja, lá eu namorava com uma menina lá de Barra de São Francisco, mas lá de Barra de São Francisco que ela namorava com um rapaz que eu acho que era lá de Cariacica, mas a gente estudava aqui na mesma escola, que aí a gente se conhecendo ali e tal, aí naquela época tinha muito aquele negócio de ficar, né? Aí a gente começou a ficar, mas a gente tinha namorado, ela tinha um namorado dela, eu tinha o meu. A gente não era crente, hein? A gente não era crente, igual eu te falei, eu tinha meus princípios, né, que foram princípios a cultura assim, do mundo. mas a cultura do mundo estava em mim ainda, gente. Então, a gente... Aí eu pensei, né? Eu tenho até uma frase sobre essa parte, que até tem uns estudos que eu quando eu dou aula, tá lá num slide, um dos primeiros slides lá, sobre falar sobre isso. Que é o seguinte, quando a gente vai entrando, eu não lembro a frase exata, que agora ainda está querendo demais, né? Mas assim, que não é uma frase, é quase um texto, que eu falo o seguinte: ser cristão é tirar toda a cultura que a gente carregou dos pais, das coisas que a gente conhece, do mundo, para conhecer um novo mundo que é ser cristão, que é o que a Bíblia diz. A cultura do reino, né? A cultura do reino. Isso aí. Porque é a cultura do céu, como você vive, onde você anda, como é que você está. Isso aí. A cultura do céu é a cultura do reino, totalmente né? diferente. Totalmente É diferente. realmente nascer de novo. Exatamente. É totalmente diferente. Mas é igual eu estava te falando, então a gente, eu e a Elaine, a gente deu assim, como o mundo diz, né, sorte de não ter tido um filho antes. Sim. Porque a gente viveu muito tempo sem ter filho. Igual, por exemplo, a gente se conheceu com 17 anos, né? Igual eu tinha essa namorada, aí a gente começou a ficar, e aí eu cheguei pra ela e falei assim, então, vamos namorar? Aí ela falou, não. Aí eu falei assim, mas se eu terminar com a minha namorada lá, você vai namorar sério comigo aqui? Olha só. Aí a minha preocupação, né, era de ficar sem namorado. Aí ela falou assim, tá bom. Eu falei, então você primeiro termina com o seu namorado. Depois, semana que vem, eu vou lá terminar com a minha. Aí eu fui lá e terminei com a minha. Ela terminou com o que ela estava namorando. Depois descobri que ela nem gostava mesmo do rapaz. Eu também não gostava da outra lá também, porque se eu terminei, né? Aí acabamos, começamos a namorar. Então, a gente foi ter Pietro em 2009, né? Em 2009. Então, assim, a gente ficou um bom tempo namorando, né? Ficamos um bom tempo aí, 7 anos. O Lé é bom pra dar, nunca vai esquecer. Nós ficamos 7 anos, Diogo, fazendo as coisas de uma maneira que o mundo faz, e esse filho não veio, entendeu? Sim. E tivemos várias chances dele vir, e ele não veio. E aí chegou um momento que a gente percebeu que era um momento, né? Uma coisa do casal, a gente já estava casado, né? Até porque a gente casou muito novo, eu e ela, nós casamos com 19 anos. Entendeu? 19 anos a gente casou. De uma maneira meio casamento, não? de uma maneira meio que forçada, né? Tô brincando. Mas ela me colocou na parede. Ela falou assim, ó, negócio seguinte, se a gente não casar, eu tô saindo fora, tô voltando lá pra São Leopoldino. Aí não sei se vai dar certo não. Depois eu falei assim, ela já fez eu largar a namorada lá. Agora tem jeito, né? Agora tem que casar. Jogou o Tem B.O. pra onde correr. Aí eu falei assim, tudo bem, mas não tem dinheiro pra comprar aliança não. Ela falou, não, eu compro no meu bolso. Eu falei, eita, agora, ela comprou a aliança no bolso dela. E a minha até hoje, ó, eu vou falar um negócio aqui, essa aliança aqui, eu não comprei. Foi a minha mãe que me deu. Ela A gente não tinha dinheiro, não. A gente não tinha dinheiro, cara. Você tem ideia, não teve nem buffet, né? Não teve.
nosso casamento foi no civil, Na garagem aqui de casa. né? E depois a festinha foi na garagem aqui de casa. A tia dela, não tem a Angélica que está indo lá na igreja com a gente? A tia Angélica que ajudou. Ela veio aqui, ela na época morava em Jacareí. Ela veio aqui no carrinho dela, deu uma ajeitadazinha, né, na varanda ali. A gente botou umas cadeirinhas. Aí que volta, né? E hoje ela tá na igreja. Compramos, hoje ela tá na igreja, né? Você vê que a gente planta, né? A gente colhe. Aí compramos uns salgadinhos aí, um tipo MC Coxinha, Zé Coxinha, esses negócios. Compramos um salgadinho. Aí não sei quem, eu acho que foi uma tia minha, que eu nem convidei ela, porque eu sou tão doido com essas paradas, porque nem aniversário eu tinha, cara. Minha mãe não tinha muito essas paradas de fazer aniversário, essas coisas. E eu não convidei ninguém no meu casamento, não. Elaine convidou a família dela, convidou pai, convidou mãe, convidou tio, tia. Eu não convidei ninguém, cara, no meu casamento. E se eu te falar que sem convidar apareceu um monte de gente, imagina se eu convido. Rapaz, essa escada aqui da subida aqui ficou cheia de familiar meu assim, em cima, que não tinha mais lugar. Mas foi uma festinha humilde, rapaz. Você tem ideia, no dia do meu casamento eu que servi. Aí. Eu que servi refrigerante, servi coxinha, bolo pros outros, entendeu? Eu já tava Mas é igual eu tô te trabalhando. falando, é humildade, cara. Eu nunca tive dificuldade com isso, entendeu? Com essa questão de humildade. Mas, voltando àquela questão que você me perguntou do filho, né? Não foi assim, planejado, mas a gente queria, entendeu? Então a gente já estava treinando, podemos dizer assim. A gente antes já estava treinando, mas depois a gente começou a treinar mais sério, não tem aquele treino mais sério? Pra campeonato. Para campeonato, né? Uma preparação para campeonato e tal. E aí veio minha bênção, né? O meu primogênito, Pietro, né? Um filho muito abençoado, um filho que eu pedi a Deus. Ele é meio sério assim e tal. Eu costumo falar assim que ele é um velho no corpo de uma criança. Ele é muito maduro, cara. Às vezes ele é mais maduro que eu digo isso, que ele é mais maduro que eu, entendeu? E aí ele veio, né? Passou um tempo, ele deu meio que uma traumatizada na gente, porque o pai de primeira viagem, né? Faz muita besteira, a gente fez algumas escolhas, né? A Elaine fez algumas escolhas junto comigo, mas assim, parar de amamentar, trocar leite, aí começou a dar alergia, aí começou a vir refluxo, começou a... rapaz, era um negócio assim, chorava muito de cólica à noite. Então assim, a gente passou uns 2 anos de sufoco, uns 2 anos depois que ele nasceu de sufoco. Então deu uma traumatizada, porque a gente já estava querendo engatar outro logo em seguida, traumatizou. Então a gente esperou mais ou menos, acho que uns 4, 5 anos. 4 anos e meio. 4 anos e meio. Ele que pediu o irmão. Aí eu falei assim, amor, acho que já tá na hora de ter outro. Não quero ter outro não, porque eu falei assim, mais um filho não é igual o outro. E aí veio a Pérola não deu trabalho nenhum. O trabalho que ela dá é hoje. A bichinha tem que vigiar. A bichinha tem que vigiar. Agora há pouco, o Diogo chegou, ela estava limpinha, tinha acabado de dar banho nela. Aí ela foi, pegou, do nada, pegou uma canetinha, aquelas canetinhas de retroprojetor, que não sai por nada, que é para escrever em CD, né? Ela pegou e fez um coração, fez um monte de troço aqui, no braço. Daí a pouco, do nada, ela foi lá e pegou um paninho dela lá, molhou o paninho e passou, mas aquilo bagunçou mais ainda, rapaz. Então, ou seja, mas é bênção, cara. São totalmente diferentes um do outro. E cada um tem a sua forma de cativar. E esse que é o bonito da família, né? A diversidade. Eu comecei por esse ponto, porque assim, a gente vai olhando a pessoa e vai vendo assim, as características que definem. Né? Como eu te falei, quando eu escolho alguém para fazer esse podcast comigo, conversar, bater esse papo, não é assim aleatoriamente. É uma pessoa que realmente eu sei que eu vou conseguir extrair para mostrar o que a gente colocou como nome desse podcast, que é Fala Cristão. Ou seja, eu estou aqui só fazendo algumas perguntas, mas quem vai falar é aí, Fala Cristão. Entendeu? O nome foi dado pela Sabrina, a Sabrina que deu o nome. Eu já tinha criado praticamente quase tudo, mas aí faltava um nome, eu tinha feito outro nome que eu não lembro qual que é,
Mas aí eu falei assim, não vou criar o mesmo nome, né, que é Programa Ensina, já é Sim. a maioria das coisas que a gente já faz lá no canal, mas o podcast a gente queria fazer algo diferente, algo que eu conseguisse extrair o máximo possível. Por exemplo, a gente conseguiu extrair agora já a questão da família. Tá? Uma das outras coisas que eu queria falar, que eu até comecei ali antes do nosso antes da nosso bate-papo que eu falei, essa divisão agora de ministério, né? Essa divisão de ministério. Porque você casou, você foi para a igreja e tal, e eu queria que você contasse como que é a sua visão, né? O momento em que você passa de ser só um membro para ser um diácono e de um diácono para ser pastor hoje. Porque eu ainda tenho dificuldade de chamar pastor, não porque a amizade é maior do que isso. Sim. Então eu sempre fico chamando o William, eu vou chamar. A gente se conhece, mas é um respeito. Antes do meu diaconato, a gente já se conhece, né? Sim. Anteriormente eu era obreiro numa outra denominação, antes de eu estar em Provisão da Fé. Mas assim, Diogo, eu sou um cara, como eu já disse e vou repetir ao longo aqui, eu sempre vou tentar passar essa visão, porque é o que eu sou, é a minha essência. Eu sou um cara muito simples, então eu acho, Diogo, que existe hoje no meio cristão uma mistificação de coisas que na verdade mesmo não existem, entendeu? No meio cristão. São coisas assim que foram inseridas com o passar do tempo, né? Foram inseridas com o passar do tempo, uma forma de hierarquizar a igreja, né? De deixar a igreja como se fosse uma empresa. E eu, não que eu sou contra, mas assim, não é uma visão que me agrada muito essa questão, porque ela distancia, né? Ela tira essa coisa bonita do cristianismo, porque o cristianismo pregado por Jesus, ele foi um cristianismo a todo momento na forma horizontal, ele nunca foi uma forma vertical. Jesus, ele, em todos os momentos da vida dele, do ministério dele, né, da vida como homem, né, no momento do ministério dele, quando ele veio carne, ele sempre deixou isso, ele sempre focou nisso, né? Ele, no momento ali que todos achavam que iam lavar os pés dele por ele ser o mestre, o rabi, ele foi lá, ele lavou os pés, né? De uma forma de mostrar que ele sempre teve isso, né? Isso faz parte da característica cristã. Então, se a gente perde isso, Diogo, a gente perde a identidade que Jesus deixou para que a gente tivesse. Então, eu sempre tive isso na minha vida, cristã principalmente. Eu vejo muita gente falar qual é o seu chamado, qual é o teu ministério, né? Eu parei de ouvir do tempo agora, sim. Eu parei até de ouvir um pouco, mas no comecinho do Evangelho eu ouvi muito, entendeu? Tinha até a música, né, do 4x1, eu tenho um chamado. Sim. Não que o chamado seja uma coisa errada, eu acho que o chamado, ele existe, mas o chamado, ele é algo constante na nossa vida, ele não é algo que ele é estático, não é uma coisa que, tipo assim, você pode falar, eu fui chamado para ser isso, e você isso, pronto, acabou. Não é isso. Eu imagino que o chamado, ele está nos detalhes. Ele está nos detalhes, Diogo. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa fica tão preocupada, qual é o meu chamado? E às vezes ele vê uma coisa para fazer dentro da igreja e ele não faz. Às vezes ele é uma oportunidade, o chamado dele, talvez é aquele momento ali fazer aquilo. Entende? Ele vê uma pessoa passando na rua precisando de uma ajuda, né? Ele vê um dependente químico, ele vê um andarilho, ele vê um pedinte, ele vê uma pessoa passando e ele não se preocupa com que aquilo seja talvez o chamado dele. Sim. Entende? E isso faz com que as pessoas percam muitas oportunidades. Porque Deus ele vai mostrando para a gente as oportunidades e a partir daquelas oportunidades ali a gente tem que ir trabalhando. Como cristão a gente tem que ir fazendo. Jesus, quando ele passou ali
viu o Zaqueu lá na Figueira Brava, se Jesus tivesse pensado assim, não, meu chamado não é esse, meu chamado é morrer na cruz. Eu vim para ser o rei dos judeus. Não, o que Jesus fez? Opa, meu chamado é chamar aquele cara aqui agora e ir na casa dele. Eu creio que isso nada tinha sido programado, entendeu? Jesus perdeu forma. Programação. Não existia uma programação ali para Jesus, não era aquela coisa formal, aquele caixotinho que hoje a gente quer engessar um cristianismo, pegar ali e fazer como o nosso ilustríssimo professor Elisomar, colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha e falar, é aquilo ali, embalado, bonitinho. Não, o Espírito Santo de Deus, ele não é assim. E nós que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, não temos que ser assim, entendeu, Diogo? As pessoas mistificam muito a fé cristã, né? E acaba que isso influencia no crescimento, porque, como eu já disse aqui anteriormente, as coisas têm que acontecer natural na nossa vida. Eu já falei já na igreja, vou falar aqui agora, né? Eu nunca pedi para Deus para eu ser pastor, para eu estar como pastor. Eu nunca pedi para Deus para eu estar como diácono, nunca pedi para Deus para pregar. Entendeu? Aí você pode estar pensando, pô, mas o cara prega direto na igreja, né? Vira e mexe ali, o pastor está pregando. E ele nunca pediu para Deus. Por que eu nunca pedi? Porque sempre que Deus me deu a oportunidade, eu fui e abracei. Sim. Eu lembro a primeira vez que eu preguei, o pastor Geraldo, ele chegou para mim Foi bem curtinho, e ele falou bem assim, amanhã você pode pregar? Aí eu olhei para a cara dele assim e falei bem assim, dentro de mim estava bem assim, rapaz, inventa uma desculpa. Porque a gente quer fazer isso, né? Inventa uma desculpa, fala que não dá e tal. Mas aí eu pensei, meu chamado está em cumprir. Sim. O meu chamado, eu nunca disse não. Para Deus, eu nunca disse não. No cristianismo, eu nunca disse não. E isso eu tenho coragem de falar. Eu nunca disse não. Sempre que Deus pediu para mim, sempre que veio alguém, pediu para mim, mandado por Deus, eu sempre disse sim. Entendeu? Porque para as coisas do mundo a gente não é assim. Se chegar alguém para você e falar bem assim, Diogo, o negócio é o seguinte, ó, eu preciso que você faça esse serviço assim, 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 e eu vou te pagar o dobro do que eu te pagaria, mas você precisa de fazer para amanhã. Você vai se desdobrar para fazer. Sim. Você vai dificuldade e tal. Por que para Deus a gente tem que botar dificuldade? Para que para Deus a gente tem que deixar para depois? Não, deixa para depois e tal. Então eu sempre levei isso comigo, entendeu, Diogo? E eu não digo hoje eu estar na posição de pastor na igreja, porque, igual você falou, eu às vezes nem te amo, mas eu não cobro isso, porque Sim. eu sei que o Senhor me colocou ali, me ordenou como pastor. Eu sei que eu tenho um compromisso de estar como pastor, de estar pastoreando as ovelhas e tudo mais. Eu sei disso tudo, mas isso não consegue me mudar. Eu continuei a mesma pessoa. Sim. Uma vez eu ouvi um pastor chegou para um grupo de jovens assim, e ele falou assim, antes de você ser colocado pelos homens como algo, você já tem que estar exercendo aquilo, né? Se você almeja ser um gerente na empresa ao qual você trabalha, já comece a trabalhar como um gerente, porque as pessoas vão ver o gerente em você e falar, não tem como esse cara não ser gerente, porque ele já é um gerente, né? Então assim, eu sempre tive isso comigo, então eu não preciso de, eu vou almejar aquilo, vou me esforçar para ser aquilo, não, aquilo vai acontecendo natural. E na vida cristã é assim. Às vezes as pessoas, mas eu queria uma oportunidade, Deus ele é um Deus de oportunidade, de discutir isso direto na nossa igreja, e é a mais pura verdade, Deus dá oportunidade para a gente fazer tudo. Eu achei tão bonito a Sabrina agora, né, se prontificou para fazer aquele mural lá da igreja, lá para botar os aniversariantes. Quanto tempo a nossa igreja já não precisa disso? Quanto tempo?
Quantas pessoas que tiveram a oportunidade de fazer, Com os mas recursos, não fizeram. Mas Deus levantou alguém. para fazer. Deus colocou no coração dela e ela poderia muito bem ter falado bem assim, não mexer com isso não, perder tempo com isso não, é um trabalho, vou botar um monte de obstáculos. Não, o que ela fez? Com toda a humildade dela, ela foi lá, colocou no grupo. Provavelmente ela deve ter perguntado ao pastor Geraldo antes, que isso é muito importante, a gente não pode também sair fazendo na nossa cabeça. Sim. Uma das coisas que o pastor Geraldo me elogiava muito era isso, sempre que eu tinha algo para fazer, que ele não tinha me colocado para fazer, eu sempre perguntava, pastor, posso fazer isso? Isso é o quê? Isso é você estar debaixo de uma bênção. Sim. Você está debaixo de uma bênção, você mostrar para o mundo espiritual que isso tudo tem muito valor, no mundo espiritual que você está debaixo de uma bênção. Você não está fazendo coisa só da sua cabeça, entendeu? Sim. E isso, Deus vai ter um crescimento, cara. O crescimento é algo que não tem limite quando a gente está fazendo as coisas para Deus de coração, quando a gente não almeja posição, quando a gente não almeja ser melhor do que ninguém, né? A Sabrina ela tá bem empolgada com isso e ela tava assim, eu quero fazer alguma coisa, mas ainda não sei o que vou fazer. Aí eu tenho esse talento, sei fazer isso, sei fazer aquilo. Ela tem muita vontade de voltar a fazer a mesma coisa que a gente fazia lá nas igrejas de Minas, que era evento. A gente sempre cresceu coordenando. A minha família era católica na época, e assim, a gente cresceu fazendo evento. Então tudo que você imaginar de evento a gente já fez. Entendi. Evento, lógico, depois que eu também fui para o evangelho, né, para a evangélica, para o protestante, eu acabei fazendo a mesma coisa, porque a gente foi ensinado a crescer como líder, né? A sua criação foi uma criação ali mais de roça e tal, não sei o que. A minha, eu estava na roça, mas eu sempre fui influenciado a ser líder. Entendi. Não tem nem como eu tirar isso de mim, porque eu sempre fui assim, você vai ser líder de jovens, você vai ser líder de grupo de jovens, líder de louvor, de um monte de coisa. Tinha uns encontros que era encontro dos jovens da cidade, não sei o que, era coordenador. Então não tinha como, sempre estava ali. Meus pais eram líderes de casais, então sempre estava envolvido. E aí o que aconteceu? Ela voltou para a igreja, então ela ficou naquela. Cara, eu estou na igreja, eu preciso fazer de novo. Entendi. Preciso fazer aquilo de novo. Ela foi me perguntando o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Esse igreja tem que crescer muito. E aí ela tem esse dom agora, ela está com esse dom novo agora, né, que é essa nova empresa que ela criou, que é a Net Papelaria, vou fazer merchan também, que aqui é patrocinada pela Personalize, né? Essas canecas personalizadas também é da Sabrina. Eita, Tá bom? glória, hein? Programa Uma é minha? Hã? Pode ficar. É assim. Agora todos os outros convidados vão me deixar doido. Mas, então assim, esse senso de urgência que ela tinha, né, que já estava dentro dela, isso aí eu acho que é só o começo. A gente está tentando agora viabilizar a questão do Flow of Christ, que é um evento que a gente já fez, para fazer de novo, mas agora vamos fazer um negócio bem melhor do que a gente imaginava. Mas enfim, não estamos aqui para falar de mim. Vamos ver. nem dessa vez. Mas falando desse negócio do ser pastor ainda, eu queria assim que você também passasse um pouco de como que é a sua vida criando as palavras. Porque eu acho que eu tenho visto alguns podcasts, algumas pessoas falando de várias coisas, mas eu não vejo esse tipo de pergunta. E aí, pastor? No caso, se diz as pregações, os sermões? As pregações, como é que elas acontecem? Como é que você se inspira? Como é que você procura? Você vê outros pregadores? Você lê livros? O que você faz além de só ler a Bíblia? Para chegar nessa etimologia da palavra e os insights que você tem assim, na hora da pregação. Eu acho, eu penso na verdade, né? Eu só aprendi com um professor na faculdade, a gente nunca acha, a gente pensa, né?
penso, logo existo. Então, eu penso o seguinte, Diogo, o nosso crescimento, né, a gente vai passando de fases, né? Fase em fases, né? Ontem até a Bia veio falar comigo sobre uma questão de, se eu não me engano, acho que é aptidões, né? No serviço, né? E ela falou lá que ela fez lá um teste, né? Acho muito válido esse teste, que ela viu lá que ela é mestre, né? E eu vejo isso também em mim na questão de mestre, porque eu gosto muito de ensinar, eu tenho paciência de ensinar, eu não sou um cara que tem pressa que o meu aluno aprenda, não, eu quero que ele aprenda certo, né? Eu quero passar aquilo que eu sei, igual eu sei, ou melhor, para a pessoa ser melhor do que eu, né? Sim. E isso é uma questão assim de fase, porque quando a gente começa se espelhando em outras pessoas. Eu até, né, outro dia lá na igreja, nos sermões meu, eu comentei, né, que quando eu comecei, assim, nas minhas pregações, eu me espelhava muito no pastor Lucinho, né? Então você acaba pegando alguns trejeitos, né? Você acaba tentando de alguma maneira, assim, desvincular para não ficar muito na cara que você está imitando alguém, né? Sim. Mas de uma certa forma você acaba pegando os trejeitos, você acaba falando algumas coisas iguais. E eu ficava muito preocupado com isso, porque pessoas assim muito conhecidas, né? Você acaba tendo outros que vê também, né? Outros que vê, e a pessoa começa a te taxar, fulano, querendo imitar o pastor, sim, querendo imitar fulano, ciclano, né? Então, eu comecei a ver muita pregação e eu comecei a copiar, né, entre aspas, algumas coisas, alguns sermões e tal. Mas, quando fui passando o tempo, o Espírito Santo foi me levando a entender que ele não me levantou para me ser uma cópia de alguém. Ele não me levantou, não. Ele não me chamou para ser uma cópia de alguém. Ele me chamou para que eu seja eu mesmo. E isso foi me trazendo uma tranquilidade. E eu comecei a entender de que ninguém tira nada da cartola. Sim. Né? O pastor Lucinho, ele prega do jeito que ele prega hoje, mas é porque ele tem um pouco de cada mestre que ele passou, um pouco de cada um que ele se espelhou. De uma certa forma, um tempo ele começou a se espelhar em alguém, passou o tempo ele começou a se espelhar em outro, mas não deixou de se espelhar naquele outro, e foi formando nele ali quem ele é hoje. E eu passei já por algumas fases, tenho passado, teve uma época que eu estava muito trejeito com o pastor Geraldo também. Algumas coisas, eu me preocupo nisso também, porque eu me preocupo em ser eu mesmo, né? A gente tem que se preocupar em ser a gente mesmo, né? Para a gente não ser uma cópia de ninguém. Meus sermões, de um tempo, vou botar aí uns 2, 3 anos para cá, eu tenho deixado assim, o Espírito Santo falar, né? Eu tenho permitido muito o Espírito Santo falar. E eu tenho batido numa tecla comigo mesmo, né? De que eu não preciso de inventar nada, né? Eu comecei a entender de que a gente não precisa de inventar nada. O Evangelho, ele é simples, como Jesus era. Então a gente não precisa de inventar nada, a gente não precisa de ficar preocupado, porque uma dica para os pregadores, os novos pregadores aí, né? Para as pessoas que vão aparecendo, né? Pega a dica aí. A gente não precisa de inventar nada, entendeu? A gente não precisa de preocupar, porque às vezes a gente fica preocupado bem assim, Diogo. Mas eu vou pregar essa mensagem, mas essa mensagem já está batida. Não tem aquela história? Sim, essa mensagem já textos tá batida, que todo mundo já conhece. Não, eu vou falar sobre Naamã. Rapaz, Naamã, as crianças já conhecem de trás para frente, de frente para trás, imagina os adultos. Davi de um povo ali. Davi e Golias. Então as pessoas eles ficam muito preocupadas, não, eu tenho que falar de uma coisa diferente, eu tenho que falar. Não tem que falar de coisa diferente nada, você tem que falar aquilo que o Espírito Santo vai falar lá no momento. A gente não vai ser negligente também, Diogo, de chegar lá sem nada escrito, né? Sim. Isso é uma coisa que eu aprendi, inclusive, com o nosso mestre
ilustríssimo Rony. Vai estar aqui também, vai estar aqui, já está marcado. Benção, Em abril, rapaz. Ô, Rony, tem jeito de gravar um podcast com você? Rapaz, eu tô sem agenda. Eu falei, meu Deus, hein? Eita, agora, hein? Quando dá? Isso foi em fevereiro. Quando dá, mano? Em abril. Falei, Deus amado, pai. Mas também, né? É mestre, não, agora ele é doutor, né? Acho que é doutor. Doutor, vai fazer o quê, né? O Doutor, cara que também, pode. ele dá seminário em 10 lugares diferentes, Isso. cria 50 livros. Vai estar aí, gente. Aguarde. O cara é bom, O tá? cara é top. E humilde então, também. E humilde, tá? Mas Deus, ele trabalha assim. Mas eu aprendi com ele falou bem assim, rapaz, a gente não pode ser negligente de chegar numa pregação e falar bem assim, Deus mudou tudo aqui. Como assim Deus mudou tudo? Então você não preparou nada. E se Deus mudou tudo que você preparou, então tá tudo errado. Né? Mas a gente pode também se permitir que o Espírito Santo fale naquele momento ali coisas que muitas vezes você não escreveu no momento que você está preparando o sermão ali, não porque você preparou errado, mas porque o Espírito Santo te deu ali naquele momento, né? Porque ele é vivo, ele é uma pessoa, né? Ele faz, né? A obra acontece ali, a palavra diz que quem convence o homem não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. E se naquele momento ali há alguém que precisa ser convencido, quem vai convencer não é o pregador, é o Espírito Santo. Então você precisa se permitir ser usado pelo Espírito Santo. Então eu tenho feito isso em meus sermões, né? Eu tenho permitido. Confesso a você que não é uma coisa muito confortável, tá? Se permitir, né? Ser pego de surpresa algumas vezes pelo Espírito Santo de Deus não é confortável, porque a gente quer zona de conforto. O ser humano é assim, ele gosta de zona de conforto, ele gosta de se sentir sob o controle da situação e tal. E ultimamente eu tenho recebido muitas bênçãos, porque eu tenho permitido que o Espírito Santo trabalhe, entendeu? Nos meus sermões. Tem dia que a gente pega para ler, irmãos, e tenta extrair algo e eu vou ser sincero, tem um dia que a gente vira para lá, vira para cá, vira para lá e para cá, e a gente passa, e aí fica um negócio martelando, rapaz, na sua mente. Aí na hora eu falo, para com isso. Ou, aproveitando isso aí, você já pregou preocupado? Rapaz, tenso com alguma coisa? Pregar no momento que eu estava pregando, não. Mas assim, antes de ir, né? Antes de subir para ir ao púlpito pregar, muitas vezes eu fico nervoso, eu fico tenso, porque é uma responsabilidade, você não pode ir de qualquer maneira, entendeu? Para mim não foi nem uma vez que aconteceu comigo, só que você tem ideia do que eu estou querendo dizer. Não pode ser nem pregação, né? Mas pode ser um momento que você precisou de falar. Aconteceu comigo uma vez, me marcou. Agora a segunda avó faleceu também, mas quando faleceu a primeira, eu estava muito firme na fé e já tinha acontecido o boom, né? De o cara que era todo errado agora ter entrado no Evangelho e ter mudado toda a vida. Então a família já conhecia o novo de ouro. E aí, quando minha avó faleceu, ninguém conseguia falar. E naquele momento pediram para eu dar uma palavra. Então assim, foi muito tenso. Eu não esperava, não tinha uma mensagem. Como você vai ter uma mensagem pronta no velório? Então assim, já aconteceu algo bem parecido, algo talvez não tão intenso como o meu, que eu acho que é difícil. É um baque. Mas pode ser também, talvez só uma dor de cabeça que seja, mas teve algum momento mais intenso assim, você lembra? Rapaz, eu fico muito assim, preocupado, entre aspas, né? Quando eu prego no domingo.
Eu já até comentei com o pastor Geraldo, porque eu tenho uma linha um pouco mais voltada para a igreja, né? Porque desde o início, sempre quando eu comecei a pregar, eu sempre preguei para a igreja. Eu tenho uma pegada muito voltada para a igreja, entendeu? Costumo às vezes alguns irmãos até falar bem assim, né? O cajado tá pesado, né? Irmã Sandra, se estiver vendo a gente aí, né? Ela vai lembrar disso, que ela comenta muito isso. Pastor, o cajado, ó, glória, hein? Ela gosta. O irmão José também gosta muito. É o crente masoquista. Ele gosta. Gosta de tomar Mas então eu fico preocupado quando eu prego no domingo, entendeu? Porque as pregações no domingo, a gente tem isso, né, dentro da gente. Apesar de eu achar assim, pode ser que seja uma mistificação até minha, né? Porque acontece da gente também, né? Mistificar algumas coisas. E a gente entender que no domingo é tudo mais voltado para o evangelismo, né? Você dá uma palavra mais leitinho, né? E aí eu fico preocupado com isso. Às vezes eu me preocupo com isso. Então, o que me deixa um pouco tenso, eu já até comentei uma vez com o pastor Geraldo, continua com as suas pregações no domingo, até o final. Eu pensei isso também, pastor, eu pensei isso, mas eu posso chegar lá e dar uma cajadada lá e acertar um pouco mais forte numa ovelha lá que está mais meio fraquinha ainda e tal. Mas basicamente é isso, entendeu? Em alguns eventos, hoje eu tenho assim, já estou vacinado já saio preparado, né? Eu não gosto de ser pego de surpresa nessas situações, porque eu acho que o crente, ele precisa estar preparado. Eu falei isso até na igreja uns dias atrás, viu? E isso é uma grande realidade, que os crentes hoje estão muito despreparados. Como que a gente vai enfrentar um período, né, que seja o período do princípio das dores, né? Como muitos creem que vai acontecer, que já está acontecendo, alguns creem, né? Mas isso é outro assunto, né? O apocalipse é complicado. Mas como que a gente pode achar que a gente vai resistir aquilo que está por vir, que pode acontecer uma perseguição, por exemplo, da igreja? Como que a gente vai achar que a gente vai conseguir se a gente não está preparado para chegar no aniversário e orar? No momento que né? Um momento ali que está entre pessoas que te conhecem, pessoas que sabem a sua história de vida e tal. Como que a gente tem que estar preparado? Então eu acho inadmissível um crente que está no meio de algum lugar, que seja um lugar que esteja com uma reunião familiar, ele não ter capacidade de fazer uma oração sequer, entendeu, Diogo? Isso é o caos, né, de um cristianismo falido, que hoje as igrejas têm se preocupado com tanta coisa, mas o crente não está preparado para dar uma palavra, não está preparado para fazer uma oração simples, impossível. É como eu sempre digo, desde o início, batendo na mesma tecla, simplicidade. Uma vez no aniversário de 15 anos da minha irmã, eu estava lá, obviamente, e aí, não foi de 15, foi de 18. De 18 não, foi lá no salão de festas do prédio que meu pai mora. E aí, naquele momento ali, que todos estavam ali, e ela não tem uma família assim, as pessoas dentro de igreja, né, de crente e tal, a família dela não está ainda dentro da igreja, conhece o evangelho, mas não está. E ali todo mundo estava ali tomando a cervejinha, comendo churrasquinho e tal, mas naquele momento ali existe uma oportunidade que sempre aparece nesses tipos de coisa, e aí todo mundo, isso me deixou maravilhado, todo mundo chegou e falou bem assim, o irmão dela é crente. Nossa! E eu estava em oculto ali, porque esconderijo do tipo assim, todo mundo ali, todo mundo via que eu não bebia, né? Não tinha palavras, né, daquele calão ali que, né, o pessoal falava besteira e tal, não me exaltava, né, estava ali, mas não era aquela coisa de estar ali como uma ovelha colorida ali no meio de todo mundo, ovelha negra, não, era uma questão de que na hora que foi necessário todo mundo me identificou,
E isso me deixou maravilhado. E naquele momento ali, me pediram para que eu estivesse orando. Sim. E aí eu fiz uma oração muito simples, mas eu orei. Eu cheguei e falei, chama outro, não. O que eu fiz? Vem aqui. Vamos orar. E interessante que eu botei a mão na cabeça dela. Glória a Deus. Eu não sabia o que eu estava fazendo, irmão, mas eu botei a mão na cabeça dela. Botei a mão na cabeça dela e comecei a orar. Aí teve um até que teve um até lá, eu acho que foi o tio dela, gozador pra caramba, falou bem assim, não cai não, hein? Botei a mão na cabeça, cai não, hein? Segura ela pra não cair. Na hora dei aquela travada, né? Aí orei. Depois da oração, uma oração simples, não foi nada, foi simples. Objetivo, agradecendo pelo momento, pela vida dela, pela saúde, blá 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 blá. Orei. Quando terminou a oração, tinha uma senhora, mãe de uma amiga dela, desviada, que chegou para mim orando, chorando, que se emocionou com a minha oração. Glória a Deus. Aí eu falei, para mim, né? Pensei, Nada. uma oração simples dessa, que eu fiquei até com vergonha na hora, porque, né? Imaginava-se que poderia sair dali um orador, Né? uma passúria. Não, um rapazinho ali, simples, fui lá, orei, abençoei a situação, ali como representante do reino de Deus, que a gente é. E aí, acontece as coisas assim, de uma maneira natural, entendeu? De uma maneira natural e sobrenatural. Porque pode parecer natural para a gente, mas o mundo espiritual é sobrenatural, é um mundo muito maior do que o nosso aqui. Às vezes a gente acha que a gente está orando uma coisa simples, mas no mundo espiritual o valor é ilimitado, não tem limite. A gente que bota limite. O negócio de botar limite é coisa de homem. Com certeza. Né? A gente marca horário, a gente conta para ver quanto que dá, vê para ver se vai dar no final do mês, para ver se não vai dar. Né? A gente quer saber a nossa idade, mas isso aqui é tudo limite nosso. O pastor Carlos, ele tem uma coisa que ele faz no culto dele, eu acho, quando eu era da igreja dele, ele não fazia isso. Mas a última vez que eu fui na igreja dele, eu achei assim, cara, esse cara fez uma coisa que eu acho que tinha que ser feito em todas as igrejas. Porque ele faz os dois momentos. O culto dele, eu acho que começa às 7h30 e vai até 9 horas, ou 9h30, não sei, 9 horas, até 9 horas. Aí depois que chega 9 horas, ele dá como se fosse um sermão, aquela bênção apostólica, né? Meio que assim, aqueles irmãos que tem horário e tal, não sei o que, podem ir e tal. E aí começa um corinho, puxa o corinho. É como se fosse um culto. Já vai ter um plus, né? Pós-culto, né? Pós-culto. Aí ele começa o corinho. Nossa, olha, retardado anjo. Porque sempre tem aquele crente que quer ficar, né? Aí os crentes que querem ficar, ficam. Os que não quer vai embora. Rapaz, aquilo ali vai mais meia hora, 40 minutos ali naquilo, 1 hora. Eu falei, gente, cara, que doideira. Mas E assim, não botar o Espírito Santo numa caixinha. Porque às vezes a gente acha que Deus está preocupado com liturgia. Pai, Deus não está nem aí para liturgia, cara. Deus não está nem aí, porque a gente às vezes quer fazer um negócio, fazer assim, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, né? Tem que começar assim, né? Igual eu participava de uma igreja, né? De uma denominação, que tinha que falar uma palavra-chave, como se fosse tipo assim, abacadabra, né? Tinha que, se você não falar isso, Deus não te ouve. Rapaz, isso é conversa fiada, entendeu? Como se Deus precisasse de, né? Então às vezes a gente quer fazer tudo ficar regrinha, entendeu? Na verdade,
Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com qual a nossa intenção do nosso coração. Deus está preocupado com o que tem dentro do nosso coração. Deus está preocupado de como a gente age no nosso secreto, né? De como a gente é dentro da igreja, igual você falou bem assim, eu sei que é uma pergunta, né, chata, né, para desenvolver o assunto, mas assim, é uma pergunta que fica muito na mente das pessoas, mas que não deveria de existir essa separação. Quem é o pastor William, quem é o William? O William e o pastor William é o mesmo, porque eu não nasci pastor e nem sei se eu vou ser para sempre pastor ou estar para sempre pastor, mas estar e ser William, eu sou desde quando eu nasci e vou continuar sendo. Sim. Então são coisas que a gente não precisa se preocupar, né, em fazer sala. Você sabe que eu sou do jeito que eu estou sendo aqui agora, eu sou quando eu não estou, eu sou quando a gente está conversando, uma conversa descontraída, né? Então, eu sou quando eu estou pregando também, né? Sim. Às vezes eu solto umas pérolas lá por causa disso mesmo. Porque tá à vontade, tá na casa do pai. Você precisa de ter essa consciência, porque se a gente fizer isso, Diogo, a gente vai se tornar muito mais fácil para que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, entende? Sim. Eu vejo que as pessoas hoje têm muito preconceito com o Evangelho por causa disso. Porque você não é evangélico se você não botar um paletó, você não é evangélico se você não vir para a igreja de calça, você tem que vir de... Se você não vir de calça, você vir de bermuda. Você não é evangélico se você tiver um piercing, você não é evangélico se você tiver uma tatuagem, se você for careca, se você for cabeludo, se você tiver rastafari. Meu irmão, Deus não está nem aí para essas paradas. Deus está querendo saber o que está dentro de você. Não adianta você estar lá de paletó, você está lá falando bonito lá, e você chega em casa, você espanta a sua esposa, né? Você chega na rua, você não dá atenção para um necessitado, você não está nem aí para as pessoas que estão morrendo. Hoje eu até conversei com a minha filha, eu vi uma menininha da idade dela, um pouquinho maior, coisa de um ano, um pouquinho maior, minha menina tem 6, devia ter uns 7, 8 anos, a menina linda, menininha, coisa linda, o olhinho dela assim, cheio de lágrimas, passou perto de mim e olhou para mim assim, falou assim, você tem alguma coisa para me dar, porque eu estou com fome, eu preciso de inteirar para comprar eu falei o nome lá, uma quentinha, né? Que é a marmita, né? Que a gente chama de Dex, né? E tal. Então, o que a gente está fazendo com essas questões, entendeu? A gente é cristão mesmo, a gente está teatro, a gente está fazendo teatro, entendeu? Então a gente tem que se preocupar com isso. E eu me preocupo o tempo inteiro com isso, porque eu acho que a gente tem que ser o que a gente é. A gente não pode ficar enfeitando o pavão, achando que a gente é alguma coisa. Nada. Fica sem tomar banho uma semana, se deixa fica catingando. Tá podre. É tudo igual, é horizontal, o evangelho é horizontal. Uma das coisas que, ampliando um pouco mais ainda essa visão aí, que me vem à mente aqui, que é uma das coisas que eu queria te perguntar, como que é a sua visão sobre reino? Como você vê reino? Reino de Deus, né? Porque você falou aí de uma abertura, de uma tranquilidade, de um jeito que a gente fala, nossos cursos lá, por exemplo, a gente consegue, no meio da mensagem, falar com o pregador. Não é toda igreja que tem isso. Às vezes é só um monólogo, ele lá falando, a pessoa falando e deixa rolar o culto. Fora isso, né, isso é só um exemplo, mas quando você vê o reino de Deus por completo, assim, como você vê as igrejas, tem várias igrejas, denominações diferentes, mas todas elas são reino, enfim, vamos ampliar essa metanoia também. Eu sou um cara que eu gosto muito assim de colocar certos tipos de decisões que um homem tem tomado em relação a opiniões. Eu coloco muito isso na conta de Deus, porque o ser humano é muito limitado. Nós, como
seres humanos, nós não sabemos nada. A gente não sabe nada. A gente acha que a gente sabe alguma coisa, mas na verdade a gente não sabe nada. E eu acho que o reino de Deus assim, é muito amplo para a gente ter uma noção do que é o reino de Deus, entende? Eu acho que não é o papel do homem isso. O papel do homem é ele se prontificar a querer estar. Entendeu? Então, a partir do momento que você entende que você quer participar do reino de Deus, independente se você entende tudo ou não, você já faz parte do reino. Só da gente fazer parte do reino já está valendo, entendeu? Já é maravilhoso. Porque nossa limitação é muito grande. É só um Deus maravilhoso igual o nosso para permitir isso, entendeu? Sim. Porque ninguém entra numa sociedade com miserável. Ninguém entra numa aliança com miserável. Deus fez isso com a gente, entendeu? O dono da prata, o dono de tudo, todas as coisas estão sob o seu domínio e Ele tem a capacidade de nos chamar para ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo, tendo direito nisso tudo. Só Deus mesmo, entendeu? E isso eu coloco muito dentro do meu coração porque eu vejo pessoas às vezes julgando, né? Julgando a religião A, a religião B, a denominação A, a denominação B, né? Falando de forma pejorativa, diminuindo uns, né? Aumentando outros. Achando que o dele está certo e o outro está errado. Quem somos nós para dizer que um está errado e o outro está certo? Né? Está escrito na Bíblia ali, amém. Né? Está escrito ali na Bíblia, não roubar, não matar. Né? Se você está fazendo isso, tudo bem, eu posso ir e falar para você, rapaz, está fazendo isso errado. Está escrito na Bíblia que não é para você roubar, não é para você matar. Né? Está escrito ali na Bíblia que você não vai herdar o reino de Deus se você for afeminado. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia, por isso que estou falando. Eu coloco essas questões, eu gosto de colocar na conta de Deus, porque eu sei que Deus tem para pagar, entendeu? Eu não tenho para pagar, entendeu? Tanto que eu não tenho para pagar que Ele precisou de pagar por mim, entendeu? Se eu tivesse alguma coisa, se eu fosse alguma coisa, eu poderia pagar. Eu não pude pagar, Ele que pagou, entendeu? Então eu estou, né, sempre dependendo da graça dele para ser alguma coisa, para conseguir estar aqui sendo alguma coisa, servindo para alguma coisa, né? Sim. Então eu considero o reino de Deus muito amplo para a gente como ser humano entender por completo. A gente não entende nem 1%. Eu entendo que a gente não entende nem 1%. Mas sabe, vamos botar aqui um cara aqui que eu admiro muito, Paulo. Paulo foi um cara que entendeu muito sobre o reino de Deus. Mas mesmo sendo Paulo entendendo muito sobre o reino de Deus, ele não conseguiu entender 9%, porque o reino de Deus é muito bom. Eu dou sempre um exemplo lá. Outro dia eu estava conversando com o Ramon também, ele gosta muito de me ouvir, um cara assim que ele aprende muito, que ele gosta de ouvir, né? Quanto mais a gente usa, mais a gente aprende, né? E comentando com ele lá, a gente estava conversando sobre o reino de Deus, e eu falei com ele assim, Ramon, o reino de Deus, Jesus ele fala lá sobre as 100 ovelhas, né? Que uma, ela se perdeu, né? E aí Jesus foi atrás dessa, né? Então o pastor foi atrás dessa. E o reino de Deus é os 99%. Nós somos 1% só. Nós somos aquela uma ovelha só. E a gente acha que a gente é uma ovelha de 1% só, cara. Existe 99% que a gente não conhece, entendeu? Que a gente só vai conhecer quando a gente chegar lá no aprisco. Porque a gente ainda está sendo carregado para o aprisco, entendeu? A gente está no meio do caminho ainda, a gente estava perdido. Jesus veio, nos resgatou e está nos carregando de volta para o caminho, para onde que a gente nunca deveria sair, para onde que o homem nunca deveria ter saído, que é o aprisco, que é para um reino verdadeiro mesmo, um reino que a gente vai conhecer com um dia que a gente estiver na eternidade. Então, enquanto isso, aquela situação assim, cuide da sua vida, e se você puder ajudar o outro a cuidar também, beleza. Se não puder, filho, fica um pouquinho calado que você ganha mais. Você não vai servir de pé de tropeço para ninguém. Porque tem muito mais crente hoje tirando gente dentro da igreja do que colocando. Com certeza. Muito mais crente hoje tirando gente dentro de igreja com a sua religiosidade, com a sua arrogância,
com achando que é alguma coisa, do que aquele que vai lá mesmo, busca lá, não, vamos lá, vamos tentar, entendeu? Você está errado, mas eu também estou. A gente, como ser humano, a gente é falho, vamos correr atrás do prejuízo, vamos tentar melhorar aqui. O caminho é esse, entendeu? O reino de Deus, para mim, se resume assim. É só isso. Que a gente está todo mundo aqui no mesmo patamar. Com certeza. A gente começou e eu queria finalizar com isso, mas depois eu queria mais um post de um resumo total do que a gente falou aqui. Mas para aumentar ainda dentro dessa questão do reino, como a gente começou falando sobre também cultura, cultura do céu e tal, como você também vê essa questão assim, um resumo, né, também, sobre como que é a cultura do céu, como é viver esse novo de Deus na sua vida, já que você contou várias partes da sua vida, e você fala, antes eu não era crente, antes eu não era cristão, então eu não fazia tal forma, agora eu faço tal forma. Então assim, como que essa cultura do céu, quando você está inserido dentro dela, como que é viver isso tudo? Assim. Então, você até na hora que você comentou isso antes, você falou sobre a questão do nascer de novo. Eu acho isso maravilhoso, mas não é uma coisa tão simples assim. Sim. Né? A gente, como ser humano, né, a gente cresce dentro de uma cultura e muitas vezes a gente fica com aquilo enraizado. E uma raiz não é fácil ser tirada. Você pega uma raiz lá que ela está 5, 6 metros de profundidade, você pode amarrar um trator e sair puxando que vai dar trabalho. Você vai muitas vezes quebrar umas 4, 5 cordas, você vai quebrar umas correntes, bota umas correntes para amarrar, vai puxando pelo trem, né? Faz um sistemazinho de alavanca, vai arrancando, né? E assim a gente também, a gente tem as nossas raízes, a gente tem algumas coisas que estão encostadas dentro da gente e que precisam ser removidas, mas não vão ser removidos de uma hora para outra não, dá trabalho, entendeu? Precisa de cavucar, precisa de amolecer a terra, jogar uma aguinha. Então assim, esse tipo de cultura que a gente tem quando a gente nasce na igreja, eu vou dizer assim, quando a gente nasce na igreja ainda a gente tem umas raízes erradas na nossa vida, sim, mesmo nascendo na igreja. Imagina um cara que foi começar a se permitir a cultura de Deus, a cultura do reino entrar dentro fazer parte da vida dele, né? Depois de 17, 20 anos, 22, 25, 30, 40, tem gente que vai conhecer o evangelho com 50, com 60, sei lá. Imagina isso, entendeu? Então não é fácil. E a cultura do reino de Deus é tudo que a gente precisa, né? A gente viver em um reino tendo a cultura de outro, a gente vai sofrer. Sim, né? Então quanto mais a gente se adapta, menos a gente sofre, entendeu? Porque a gente vê o que é o certo e a gente tentar fazer o errado e ver que dá errado, porque o errado vai dar errado, não tem jeito. Não adianta você falar assim, eu vou continuar servindo a Deus, mas eu vou continuar sendo aquele cara que não leva desaforo para casa. Não vai dar certo, meu irmão. Não vai dar certo. Porque na cultura do reino de Deus, não diz que você tem que continuar trocando pela mesma moeda. Sim. A palavra diz assim que a gente tem que fazer o quê? Amar aqueles que se dizem ser o nosso inimigo, né? E a cultura do reino é isso. É você começar a trocar, substituir as coisas que você era antes pelas coisas que Deus quer que você seja, pelas coisas que estão realmente fazendo com que você se adeque àquilo que é bom, né? Porque um dia nós vamos morar na eternidade. E aí, como que vai ser? Você vai chegar lá despreparado? É a mesma coisa que pegar você hoje aqui, não sei se fala inglês,
Fala inglês. Nem arranha, né? É igual eu. Botar você lá na Inglaterra. Vou piorar a situação. Botar você lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos. Pegar você igual pega aquele bonequinho do Google, quando você pega aquele bonequinho do Google e joga lá no mapinha, não tem? Sim. E pegar você desse jeitinho, jogar lá e falar assim, você vai ficar aí agora, Diogo. Olha o sofrimento. Então por que Deus ele vai inserindo a cultura do reino dele na nossa vida enquanto nós estamos aqui? Pra gente não chegar lá igual esse bonequinho que eu te falei, igual pegar o Diogo lá e jogar lá no meio dos Estados Unidos. Você vai... Uma linguagem totalmente diferente. Eu vou até piorar um pouco, Diogo. Não vou botar você nos Estados Unidos não, porque a gente tem muita cultura que a gente pega lá dos Estados Unidos, né? A gente já sabe, conhece. De repente a gente, né, sabe o que é borda, a gente sabe. Agora eu vou pegar você e botar você lá na China. Olha só, você vai ter que comer agora morcego. Rapaz, eu ia morrer de fome. Então, a cultura do reino ela vai sendo inserida aos poucos na nossa vida, retirada dessa cultura terrestre, dessa cultura terrena nossa, né? E a gente vai, como Paulo dizia, né, vai se adequando para que a gente um dia possa chegar à estatura de varão perfeito. Aqui, esquece, mas tem que ser inserido, entendeu? A cultura do reino, ela só vai trazer benefício para a gente, né? A gente aprendendo. Nós estamos encerrando, mas antes de encerrar, não, se você quiser a gente fala mais. Mas eu acho que a gente conseguiu extrair bastante coisa aqui nesse podcast. Só que é uma das coisas que eu defini para esse podcast, que sempre o convidado ele desse uma palavra que está muito forte, que está muito fincada no seu coração, nesse momento, no dia que a gente está gravando. E que você passasse isso para quem está te ouvindo, aquilo que está mais assim, balançando seu coração, queimando o seu coração. Eu queria que você passasse para quem estivesse ouvindo, para que a pessoa também lá sentisse a mesma coisa que você está sentindo, que ficasse registrado, né, nesse momento que você está vivendo, para posteriormente até você mesmo, quando você assistir de novo, futuramente você vai ver e falar assim, nossa, olha quanto que eu pensava, olha qual conselho eu estava dando para aquela geração. Então, como eu falo, é uma situação assim, que pode ser até que pareça um pouco repetitiva, mas é uma situação que eu falo desde o início, eu sou um cara que eu sou transparente. Eu gosto de transparecer aquilo que verdadeiramente estou pensando, eu não escondo o jogo, né? Então assim, desde o início aqui eu já venho mostrando isso, eu já venho falando sobre isso, entendeu? Todas as respostas que eu dei aqui são respostas que têm a ver com essa última agora que você falou. Então era como se eu estivesse agora, nesse momento, assim, fazendo um resumo de tudo que eu falei aqui. Porque eu costumo viver aquilo que eu prego. E eu prego aquilo que eu vivo, né? Eu não gosto de enfeitar, eu não gosto de fazer teatro. Para mim, eu acho que a gente precisa de ser... Oi, princesa. Tudo desenho de titi. Eita agora, hein? Então, o que assim, queima no meu coração é aquilo que eu falo. Eu não vou nunca te dar uma resposta em cima daquilo que eu acho que é o melhor do momento. Não, eu vou te dar a resposta acima daquilo que está dentro do meu coração mesmo, entendeu? Eu gosto de ser muito assim transparente, verdadeiro, não gosto de esconder jogo, essas coisas. Para mim eu acho uma perda de tempo, porque é igual esses Big Brother que acontecem, esses a fazenda, esses negócios, a gente vai ver que a pessoa quando chega ali, todo mundo é legal. Todo mundo é bonzinho. Você sabe por quê? Máscara. E aí a máscara, uma hora ela, o que acontece? Cai. Então, eu penso assim, para que eu vou botar a máscara se uma hora ela vai cair? Quem vai passar vergonha sou eu, entendeu? Então, assim, eu gosto de ser isso. Eu gosto de ser a pessoa que eu sou e falar aquilo que está dentro do meu coração, entendeu? Então, assim, eu vejo que muito dessa resposta que você não tem, muito dessa pergunta que você fez, a resposta é isso. O resumo de tudo isso que eu falei, você ser um cristão verdadeiro,
é você se dedicar de verdade àquilo que você está fazendo, com o coração naquilo, entendeu? Tentar o tempo todo fazer o melhor, né? Não porque você quer ser o melhor, não, mas porque você precisa de entender de que Deus te deu o melhor. Por que você vai dar só os restos para Ele? Eu já fiz pregação na igreja sobre isso e eu vivo isso, entendeu? Eu o tempo todo eu dou o meu melhor. Muitas vezes eu chego em casa, numa correria, às vezes eu pego lá e chego em casa tipo 7h30, eu já cheguei em casa e consegui chegar no culto 8h10. Aí, para quem às vezes está olhando, eu chegando no culto 8h10, lá o pastor chegando atrasado, não sabe que eu chego 7h30, mas ele também nem precisa saber. Eu estou ali para fazer a vontade dele, eu estou ali para fazer a vontade de Deus, eu estou ali porque eu sei que eu preciso estar ali, entendeu? Então assim, o que queima mais no meu coração é isso, é ser verdadeiro, é ser simples, é mostrar para o mundo, Diogo, que o crente precisa de fazer isso, ele precisa de mostrar para o mundo que o cristianismo não é essa palhaçada que muita gente está achando que entendeu? Não é essa coisa complexa, não é esse monte de mimimi que o pessoal, falei mimimi só no final, não é esse monte de mimimi que o pessoal está acostumado aí, né? Não ia deixar passar. Não ia deixar passar. Não é essa complicação toda, não. O evangelho ele é simples, ele é preciso, entendeu? Ele é a verdade. Pronto, acabou. Então se ele é verdade, nós temos que ser verdadeiros, entendeu? Tô errado nisso, eu vou acertar, entendeu? Eu não consegui acertar ainda, mas eu estou tentando. E pronto, o mais bonito é isso, entendeu? Porque as pessoas hoje elas estão desistindo muito fácil por causa disso. Porque ela vê um cara que, ele pinta para todo mundo que ele é semideus, né? Mas é um porqueiro do pecador. E aí a pessoa que vê, só vê o semideus teatrando lá, bota gravatória, vai. Aí o cara, rapaz, eu sou menino. Não, rapaz, a gente tem que mostrar que a gente é falho também. A gente tem que mostrar que acabar com esse negócio de formalizar as coisas, ficar tudo formalzinho. Nada, formalidade não, cara. Eu vejo tem pastor que é inacessível, aquele cara que a pessoa vai falar com ele, vai falar igual como se estivesse falando com o artista, começa a tremer e tal. Não, o pastor, ele tem que ser acessível, ele tem que estar ali, ele tem que ser olhado pela ovelha como alguém que vai ajudar ela, não como alguém que a pessoa vai temer ela. Não, o pastor não precisa ser temido, ele não pode ser temido, Diogo. Sim. O pastor ele tem que ser amigo, entendeu? E se for para comer no meio da igreja, ele tem que comer por último, entendeu? E se sobrar, é isso que eu penso de um pastor, entendeu? Sim. Então isso que queima no meu coração. Mostrar para as pessoas que o evangelho é isso, porque Jesus era isso, Jesus ele sempre fez isso, entendeu? Jesus ele não preocupava com ele estar no auge, com ele estar no mundo. Jesus ele preocupava com as pessoas, ele queria estar no meio de todo mundo, entendeu? Ele queria que todo mundo estivesse junto dele, e é isso que é o encanto do evangelho que se perdeu com o tempo, entendeu? Virou instituição. O evangelho não pode virar instituição. É isso. Falei pra caramba, né? Eu falei. O bacana é que quando a gente começa a conversar, a gente fala com o professor, você vai esquecer da câmera. A gente vai entrar no bate-papo, esquece da câmera. Então o bacana desse formato é isso. Eu me encantei com esse formato justamente para que a gente esquece da câmera e bola no papo, que a gente nunca teve. A gente é amigo há muito tempo e a gente nunca teve um papo com ele. É um papo de qualidade, não é um papo com tempo de pessoa falar, é outro ouvir. Às vezes a gente está falando ali, ele entra no outro, aí está falando de uma coisa de Deus, aí vê o outro, começa a falar de futebol, aí já te atrapalha tudo ali, e aqui ninguém atrapalhou. Né? Isso é benção. Pastor William. Vou falar o William agora. William. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite de participar do nosso podcast, Ser Cristão. A gente é um dos primeiros episódios aí que vai vir ao ar, então eu agradeço muito a oportunidade, sempre está pronto a atender a gente aí, quando também na época da pandemia lá, me chamei para pregar. Ia lá também, barbudão. Bora lá e veio.
Então é um cara que eu considero por isso, porque ele sempre quando chama, diz eis-me aqui. É isso aí. Dá pra contar assim. Fuge da raia não. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast e que vocês possam participar dos próximos, tá bom? Divulguem aí pra galera aí, se inscreva no canal, compartilha, deixa o like, que até amanhã. Não sei se vai sair, né, na sexta-feira esse podcast. Aí a pérola aí, ó, a espoleta. Com a sacola na mão, sei lá fazer o quê. A gente vai lançar esse podcast sempre nas sextas-feiras, às 6 horas da tarde. Então, você vai ter passado aí pela semana com a oração da manhã e tudo. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar mostrando para vocês o pastorzão William aqui nesse podcast. Valeu, Deus galera. abençoe a todos. Tchau. Então, galerinha, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o comentário aí nesse vídeo da parte que você mais gostou. Então, até a próxima. Falou, fui!